As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Esse espaço onde a gente recebe quinzenalmente protagonistas do mercado para falar sobre algumas das principais tendências que estão transformando os negócios, as profissões e a sociedade. Eu sou Yuri Campos e o tema de hoje é sobre a importância dos dados para a tomada de decisões. Em 2020, o Capra Institute for Data Science realizou um estudo com diversos líderes brasileiros com o intuito de mensurar o índice de maturidade analítica nas organizações. Ao todo, foram 500 profissionais entrevistados e o resultado do estudo mostrou que, em média, somente 35% dos líderes estão usando dados nos seus processos de tomada de decisão. Por outro lado, um estudo da Capgemini Research Institute, realizado no mesmo ano, constatou que empresas movidas a dados geram em média 70% a mais de receita por funcionário e 22% a mais de lucro no total. Como então diminuir esse gap e difundir uma cultura analítica em toda a organização? Para conversar sobre isso, está aqui comigo o Ricardo Capra, uma das maiores referências brasileiras no tema, pesquisador, autor e empreendedor na área de tecnologia desde 1998 e fundador do Capra Institute for Data Science, que eu citei há pouco, onde lidera um time global e multidisciplinar que investiga o impacto dos dados e da tecnologia, da informação, na vida das pessoas e das empresas. Só para dar uma ideia, os métodos concebidos nos seus laboratórios são utilizados por organizações como o Governo dos Estados Unidos, Banco Mundial, Unilever, Santander, Ambev, entre tantas outras. Inclusive, já antecipando o convite aqui, ele vai estar presente também na jornada Dados como Estratégia de Negócio da Casa Firjan, onde vai dar uma palestra e liderar depois um projeto mais aprofundado de capacitação para gestores. Vou deixar o link aqui no descritivo desse episódio para quem tiver interesse, vale a pena conferir. Mas agora sim, vamos lá para a nossa conversa. Capra, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui batendo esse papo com a gente. Fala, Yuri, um prazer estar contigo aqui e com quem está nos escutando aqui para esse bate-papo. Espero poder contribuir. Acho que tu já traz dados importantes logo na nossa arrancada aí, né? Tanto do Capra Institute, né? Quanto de outras empresas de pesquisas renomadas aí, super consolidadas no mercado, que provam que esse tema precisa ser debatido em todas as categorias de mercado, em todos os tipos de mercado, para todos os tamanhos de empresa. Então, acho que a conversa já começa daqui com um tópico muito forte, que é efetivamente, será que a gente está falando de cultura analítica, mas será que isso está ativo dentro das organizações? A gente se surpreendeu efetivamente com esse número que a gente descobriu, e ele é um estudo bem profundo, ele está disponível dentro da nossa área de estudos lá, né? É um estudo aberto que mostra exatamente essa representação de tomadores de decisão que não tem um processo estruturado de usar os dados como pano de fundo da tomada de decisão. Então, é claro que tem muito relatório, tem muita informação disponível, tem muita tecnologia e sistema, mas logo de cara, quando a gente pensa em processo estruturado, ele dificilmente foi desenhado para comportar o dado como um mecanismo, como um insumo no processo decisório. E quando a gente olha para o valor disso, ou o potencial de valor disso da outra ponta, como apresentado na pesquisa, acho que a gente precisa se preocupar com isso, né? Independente do setor, economia ou mercado. Então, acho que é um papo muito legal. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Com certeza, bacana, Capra. E a gente vai colocar depois aqui no descritivo de onde você estiver ouvindo o podcast o link para essa pesquisa do Capra e também para o site. Tem muito conteúdo bacana por lá. Espero que a gente possa ir abordando aí alguns dos principais deles aqui durante a nossa conversa. E aí, para começar então, Capra, eu queria que você traçasse uma contextualização geral, assim, o que é cultura analítica, né? Esse talvez seja o tema mais central das suas pesquisas. Então, o que é, qual a importância e como fomentar e fortalecer a cultura analítica dentro das empresas? Acho que é um ponto super importante, porque realmente a própria definição de cultura analítica é uma definição relativamente nova, né? A gente se acostumou muito com habilidades, práticas, uso de ferramentas de análise de dados, de consumo de informação, mas talvez pouco com uma questão cultural que afetou, porque o centro das organizações não era necessariamente os dados ou a informação. Então, ela era tratada como um insumo da tecnologia, ela era tratada como um recurso técnico que apoiava o processo como um todo dentro do negócio.
A partir do momento que todo mundo passa a conviver com esses dados e viver com isso ao seu redor e muitas vezes fazendo parte disso, de um ecossistema econômico graças aos dados, essa conversa precisa ser expandida. Por isso que quando a gente fala em estudo de cultura analítica, sobre cultura analítica, a gente sempre coloca alguns pilares nessa conversa, tá? Um deles é o pilar, obviamente, dos dados. E aqui eu vou falar de dados como a própria técnica, a tecnologia da informação, a matemática, a estatística. Isso tudo está, de alguma forma, nesse grupo que são os dados. Aqui a gente vai estar falando mais de uma técnica, mais do desenvolvimento de um recurso, mais de um desenvolvimento de uma tecnologia. Mas a gente tem outros dois blocos que eles não estão tão ligados no dia a dia à técnica e a gente, às vezes, deixa eles de fora. Um deles é a própria humanidade, as pessoas. E aqui eu estou colocando dentro desse bloco, né, pensando que aqui a gente vai ter o indivíduo que é afetado a sua privacidade graças aos dados que ele está deixando numa rede social. Nossos dados de deslocamento dentro de um veículo que nos transporta, que sabe para onde a gente está indo e de onde a gente está voltando. Então, os dados estão fazendo parte do nosso dia a dia, seja dentro de um ambiente de negócio ou dentro da nossa vida pessoal. Então, a gente, como humanidade, está sendo afetado por esses dados de uma forma direta. Tanto economicamente, que os nossos dados são vendidos e a gente não tem uma participação nisso, quanto, obviamente, como um recurso disponível para esse fim. E além da humanidade, tem as organizações. E aí, dentro das organizações, vamos botar as organizações sociais, as organizações privadas e governos, está tudo dentro das organizações. Que se organizam para usar esses dados de forma melhor para oferecer soluções ou usufruir de recursos da sociedade para monetizar seus produtos. Então, esses três blocos fazem com que a gente tenha que olhar para esse aspecto cultural da informação, para esse aspecto cultural do dado e, principalmente, da análise, porque a gente começa a falar de uma questão que hoje a análise da informação, a análise de dados não é uma coisa democrática, ela está em poucos blocos ou em poucos silos de empresas, organizações que estão se usufruindo disso. E eu estou trazendo por aqui a conversa, né, Yuri, porque eu acho que para a gente compreender a cultura analítica, a gente tem que compreender que a gente está sendo afetado como indivíduo, como organização, graças a uma técnica que traz um insumo, e na verdade um recurso, né, uma matéria-prima que é os dados. Essa matéria-prima está modificando tudo ao nosso redor, tanto que a gente chama a era atual da era da informação. Basicamente, uma informação é composta por uma série de dados. Então, se a gente não tiver capacidade de analisar isso e não nos movermos culturalmente para nos adaptar a essa mudança, a gente vai ficar de fora. E aí, quando a gente fala nisso, a gente pode fazer um paralelo com um comparativo de uma cultura digital, né, e da transformação digital que impactou. Tinha muita gente de fora desse movimento e ele levou muito tempo para acontecer. Estoura uma pandemia e aí todo mundo precisa mergulhar nesse mundo, independente de gostar ou não gostar. E eu dei toda essa volta, né, Yuri? Queria te devolver, obviamente, a palavra, mas principalmente para materializar que, na verdade, a cultura analítica, ela precisa, sim, de recursos analíticos, e eu estou falando de tecnologia, técnicas, habilidades, né? Mas mais do que isso, ela precisa de um pensamento mais analítico. A gente pensar o que eu posso fazer com dados para transformar numa informação mais valiosa para o negócio, ou para poder fazer uma oferta de produto, ou para poder recomendar um carrinho de compras para um consumidor. Independente de qual segmento, eu deveria estar olhando e ter colocado isso dentro do aspecto cultural da organização que eu estou, da organização que eu estou criando, ou eu como empreendedor, como eu posso usar isso de uma forma, usufruir desse recurso de uma forma melhor. Não, perfeito, Capa. Não se preocupa, pode falar à vontade que a gente está aqui para ouvir você mesmo sobre isso. E é legal que na sua fala você já deu algumas pistas aqui de alguns pontos que a gente ainda vai abordar ao longo da conversa, mas estão voltando para esse pilar principal, voltando para o pilar de dados, né? Claro que quando a gente fala de cultura analítica, e você mais do que ninguém defende esse ponto e traz esse ponto de uma forma muito clara, que é a importância das pessoas, mas voltando aqui para uma parte mais técnica, né? Como é que está esse uso dos dados hoje nas empresas? A gente já viu aqui que tem uma defasagem ainda entre a utilização de dados na tomada de decisão por parte da maior parte dos líderes. O que falta para esses líderes passarem a usar mais os dados? E como que esses dados estão chegando atualmente nesses líderes? A gente tem que vencer uma barreira,
um vale, um obstáculo que está na frente, que é a distância da área de negócio e da área técnica, né? Na verdade, a área técnica deveria estar mais inserida dentro dos negócios e a área de negócio deveria estar usufruindo melhor dos recursos da área técnica. Tem um termo cunhado e determinado pela Gartner, tá? Que é uma famosa empresa de pesquisa que auxilia executivos em tomada de decisão, que eles chamam de Self-Service Analytics. O que significa isso? Significa que a partir de agora, todos os indivíduos de qualquer parte de qualquer parte do negócio ou indivíduos próprios passam a ser analistas de dados. Isso significa que não existe mais uma dependência técnica para fazer isso, e sim uma dependência de aprendizado. Eu devo aprender uma habilidade que eu não tenho, de usar uma ferramenta ou um recurso disponível para fazer eu mesmo análise de dados. E eu estou indo para esse lado para te responder, tá, Yuri? Porque, na verdade, quando a gente passa a enxergar a análise de dados, o uso de dados como algo rotineiro, a gente tem que entender que a gente não pode ter dependência de um terceiro nesse processo. Tá? E eu estou trazendo essa referência porque essa própria dependência faz com que nos afaste do uso adequado disso. E agora, para materializar, para descer, para quem está nos ouvindo conseguir entender isso, imaginem os últimos 5 aplicativos que vocês aí, na casa de vocês, onde vocês estão escutando, no carro aí, baixaram no smartphone de vocês. Esses 5 aplicativos que vocês baixaram, eles já têm uma aba destinada à análise de dados. E eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, quando tu está acompanhando um esporte, tá acompanhando futebol, né? O Brasil, né? Então, estou acompanhando futebol. O quanto do acompanhamento de futebol já é feito através de dados e números que são baixados em aplicativos para que a gente possa olhar para esses dados e analisar, nós mesmos analisarmos esses dados para ter nossas opiniões sobre aquilo. Tá? E esse é um exemplo que a gente pode levar para qualquer cenário. Na prática esportiva. Quantos de vocês que estão nos ouvindo, né, e até tu, Yuri, aqui, né, nessa conversa, não monitora sua frequência cardíaca, número de passos que dá durante o dia, como é que é a tua performance durante uma corrida, o quanto tu está evoluindo, usando teus próprios dados que tu está gerando, tu vai lá numa aba, e tem lá uma aba de Analytics para te comparar contigo mesmo. Então, a barreira, e quando a gente está realizando essas atividades, eu trouxe até aqui, retorno, quando a gente está realizando isso, a gente não liga para alguém de tecnologia e diz o seguinte, olha só, me ajuda aqui a olhar os dados da minha frequência cardíaca. A gente vai pesquisando, vai aprendendo o que eu posso cruzar com o quê, e esses dados a gente vai criando uma capacidade analítica para utilizá-los. Então, o primeiro ponto da tua pergunta é que a próxima geração vai vir melhor preparada do que a gente. A gente vai ter uma próxima geração de irmãos mais novos, filhos, que já estão nascendo nesse mundo digital, conectados, usando esses recursos analíticos. Então, isso já vem ativo na próxima geração. A geração do meio de negócios e de sociedade, que está passando por essa transformação, está tendo que aprender essa habilidade. Então é curioso a gente estar falando hoje qual é a dificuldade dentro do negócio, porque a dificuldade é que a gente está numa sociedade em transição, de usar um recurso que a gente não sabia utilizar, não conhecia e não tinha habilidade para isso, para agora usufruir desse recurso de uma forma melhor. Então, existem, obviamente, as empresas que já nascem nesse novo cenário de economia digital e já estão usufruindo disso melhor, porque já nasce com isso no DNA. Então, tu pega empresas digitais dessa economia, dessa nova economia, elas são movidas por algoritmos, inteligência artificial e dados como base para tudo isso acontecer. Então, eu acho que o que falta, né, é consciência. E aqui a consciência é uma consciência mais analítica, de que isto não é uma responsabilidade de uma área técnica. Tem uma necessidade de aprender uma nova habilidade que não fazia parte do nosso dia a dia. Seja qual for a tua área de negócio, seja qual for o teu ponto de atuação dentro do negócio, tem que existir uma adaptação. Assim como a gente se adaptou com o uso de tecnologias. Então, só estou fazendo paralelo de novo. Então, eu acho que... E é isso que vocês fazem, né? É isso que o Instituto Capra faz dentro das empresas. Trabalha com essa conscientização, essa adaptação, dá esse ferramental. É que eu queria entrar, desculpa te cortar,
Mas sabe o que eu queria te pedir, assim, para você falar um pouquinho de como que funciona na prática esse trabalho, né? Você pode, de repente, se você tiver 1 ou 2 cases bacanas para compartilhar de como é que era a empresa antes e depois do trabalho que vocês desenvolveram, que tipo de resultados que elas conseguiram atingir, como que foi esse processo. Legal. O papel do Instituto, ele é assim, democratizar, a gente tem uma missão aqui, né, de alguma forma conseguir dar mais acesso às pessoas a essa cultura de análise, né? Então, o nosso papel dentro do Instituto é promover a cultura analítica através, sim, da ciência de dados, que é uma técnica. Então, a gente tem, sim, um objeto fim, que é a ciência de dados como método, como técnica, mas nosso papel com isso é promover a cultura analítica. Então a gente cria metodologias para que isso seja usado, tanto dentro da sociedade, aí em cima de estudos publicados abertos de uma forma aberta e comunicados de forma aberta, ou dentro de organizações. E aqui tem um ponto legal da tua pergunta, tá? Porque, na verdade, o Capra Lab, o Capra Institute, eles não levam o instrumento que modifica a organização. A gente auxilia no processo de gestão dessa transformação. Por quê? Não existe cultura analítica de fora para dentro. Isso precisa ser uma coisa que nasce da própria organização. É claro que tu pode ter ajuda nesse processo de transição, que tu pode ter ajuda na definição das tecnologias, na formação dos gestores, no redesenho de um processo, para o processo da organização ser mais analítico, mas no final do dia, isso tem que partir da própria organização. Então, estou trazendo para esse ponto, porque, na verdade, o papel do Instituto e da consultoria, ele nunca é fazer a transformação da organização. Ele é fazer a gestão desta transformação, instrumentalizar o processo. Dito isso, tá? Uma organização que começa, tá, lá atrás, ela inicia nesse processo de transição e de transformação, ela normalmente vem com algumas perguntas base, algumas perguntas chaves de... como é que eu preparo as pessoas para isso que está acontecendo? E sempre começa por isso. Então, eu acho que a questão chave aqui, né, a questão é, a gente precisa formar um novo grupo de executivos, líderes, para utilizar isso como insumo. E talvez aqui entre um pouco do papel do Instituto de instrumentalizar isso. Na prática, tá? E aí, aterrissando aí, que é, obviamente, para a galera que está nos ouvindo entender isso na prática também. É óbvio que quando tu começa a expandir a técnica, e aí vou dar um exemplo, tu tem lá dentro da tua área técnica um potencial, uma possibilidade de criar um melhor mecanismo de recomendação de rotas para a tua empresa de transporte. Tá? Quando tu aprimora esse mecanismo e distribui ele dentro da organização, isso se torna um ativo, um recurso ativo dentro do negócio. Então faz com que a empresa comece a fazer entregas de forma otimizada e os executivos que fazem parte desse processo começam a interferir para que aquela rota seja ainda melhor através da indicação do executivo e do indivíduo. Então eles começam a conviver com a informação e com os dados para aprimorar um determinado recurso técnico, um algoritmo nesse caso, que vai sempre aperfeiçoando a rota baseada nos aprendizados da sequência. Então, muitas vezes começa com uma técnica ou às vezes começa com uma pergunta de negócio. Por exemplo, como que eu faço para entregar, para fazer uma cesta, um carrinho fazer uma recomendação de produto melhor na hora que alguém está visitando o meu site? Tá? Então tem lá uma série de dados disponíveis que as ferramentas já disponibilizam quando eu tenho um site e tal, e redes sociais e tal. E o que acontece nesse processo? Se aprende a trabalhar com esses dados de uma forma mais organizada, qualificada e visual. E isso empodera o tomador de decisão. Então começa a se criar um mecanismo de um processo mais analítico, com uma mentalidade dos indivíduos mais data-driven, mais orientados por dados, para aí sim aplicar as tecnologias certas em cada pedaço desse processo. Então, o processo de transformação, tá? A gente sempre fala de 4 pilares, tá? A gente chama inclusive de 3P1T, tá? Que são os processos, eu vou até começar na ordem certa, tá? As pessoas, os processos, as políticas, aqui estou falando de governança, e a tecnologia. E geralmente ela acontece nesta ordem que eu te comentei. Tá? A gente muda a cabeça das pessoas que começam a ter um processo mais analítico. Isso estabelece uma governança de tomada de decisão, de políticas de tomada de decisão orientada por dados, e aí os recursos são melhores utilizados. Então essa é geralmente a jornada. Ela não é uma jornada
linear, mas geralmente é isso que está num processo de transformação. Mas sempre começa por uma transformação do indivíduo. Tá? Eu acho que esse é um ponto importante da nossa conversa aqui, tá, Yuri? Perfeito, claríssimo. E outro ponto que você destacou também, que eu já vi você falando em outras ocasiões, e que eu acho bastante bacana também da gente destacar, é sobre essa questão da pergunta de negócio, né? Porque muitas vezes os gestores vão lá procurar alguma informação nos dados, mas sem saber exatamente qual pergunta anteriormente que ele quer responder. Esse na verdade, tá, todo o processo começa por hackear as perguntas de decisão existentes e observar elas através de uma lupa, de uma lente dos dados. Tá? Então, assim, desta pergunta de negócio, quais fontes de dados poderiam compor uma resposta para ela? Então, não, peraí, a pergunta está mal formatada, então precisamos redesenhar a pergunta. E é exatamente isso, tá? Porque geralmente se tenta encontrar uma solução técnica para uma pergunta, às vezes, nem tão bem estabelecida. Então, tu acaba tendo respostas que o executivo que está na tomada de decisão diária já sabe. Então, na verdade, tu precisa partir sempre da pergunta e reformular ela, observar isso através de uma outra lente para poder respondê-la com dados, sempre deixando espaço, é óbvio, para que o tomador de decisão, o executivo, coloque um pouco das percepções dele, os aprendizados, a história dele em cima daqueles dados, porque isso também gera um mecanismo de criatividade no próprio uso de dados. Então, o indivíduo normalmente é o que muda a rota dos dados. Se tu incrementar os dados todos os dias, ele vai sempre incrementar mais um. Se tiver um processo criativo em algum momento, ele vai mudar a escala. Então, a intervenção humana com o processo criativo muda o próprio crescimento de dados. Tu vai ter um crescimento constante a partir de uma máquina, a partir de uma orientação por dados, mas é importante deixar o espaço pro criativo humano aí dentro disso também, tá? E, Capra, você escreveu recentemente uma análise sobre a necessidade de as empresas utilizarem novos KPIs, aí, né, Key Performance Indicators, ou indicadores-chave de performance, na economia digital, essa economia que você já mencionou aqui na nossa conversa. Então, no texto você trouxe alguns exemplos de empresas não nativas digitais, como a Adidas e Starbucks, que já entenderam isso e estão implementando novas métricas de sucesso. Pode comentar um pouquinho, então, sobre como que as empresas brasileiras não nativas digitais podem adaptar seus KPIs e devem adaptar seus KPIs para a economia digital? Legal, Yuri. Esse texto é um texto que eu escrevi no LinkedIn, tá? E ele é um texto em cima de um outro texto, tá? Então é importante isso, porque essas referências da própria Adidas estão citadas lá no artigo, perfeito, tá? Não é uma pesquisa nossa, só para fazer esse breve adendo, mas é isso, tá? A gente, da forma que a gente aprendeu a criar indicadores, a forma que a gente aprendeu a criar métricas, elas foram estabelecidas em cima de velhos padrões que a gente tinha para olhar para a informação. Então, quando a gente olha, primeiro, para a quantidade de fontes de informação que a gente tem. Segundo, para o jeito que a gente mede as coisas, a gente vai logo perceber que tem um gap do que a gente tem de informação e dados disponíveis para o jeito que a gente olha para os indicadores. Um dos mais marcantes para mim é um costume e uma maneira que se criou de comparativa. Tá? E é engraçado isso, tá? Quando a gente fala de market share, quando a gente olha para um comparativo de mercado, a gente usou por muito e muito tempo uma unidade de medida que a gente acreditava em parâmetros externos de uma outra organização para fazer o nosso comparativo. Exemplo, market share de companhia de refrigerante A versus companhia de refrigerante B. Quando a gente olha para isso e a gente compara esses indicadores para dizer qual tem mais domínio de mercado, a gente desconsidera todas as métricas e premissas da própria organização. Uhum. Então a gente anula a própria missão da organização, o próprio perfil da organização para fazer um comparativo de mercado e se usa isso como uma métrica adequada para o negócio, inclusive com relação à bonificação com relação a isso. É óbvio que eu acredito que a gente precisa de métricas, indicadores, mas eles precisam ser comparados com a própria organização. A gente precisa ter parâmetros, e se a gente parar para pensar em empresas de economia digital, eu vou citar alguns nomes aqui, porque ajuda a gente a materializar, claro, pode citar, tranquilo. Amazon, Uber, Facebook, né, Google. Se eles tivessem se baseado nos parâmetros tradicionais para fazer um trabalho de mídia comparativo com uma empresa de mídia tradicional, eles nunca teriam criado um novo mercado de mídia.
E eu estou citando essas organizações, mas tem vários outros segmentos de todos os tamanhos de organização. O fato é que elas criaram novos parâmetros para medir a performance. E no momento que elas criam novos parâmetros para medir suas próprias performances, elas começam a controlar essas métricas e indicadores. E aqui está o segredo, tá? Se eu fosse fechar a resposta dessa pergunta que tu fez, tá? Eu só posso administrar, eu só posso lidar com um indicador, com uma métrica, com um KPI, a partir do momento que eu consigo entender o que afeta o que dentro daquele indicador. E aí, qual a métrica? Por que ela se movimentou daquele jeito? O que está contido dentro daquela métrica? Quando eu estou criando uma métrica, o que está ali dentro? Então, a partir disso, a gente começa a entender que se a gente não renovar nossos indicadores, na verdade a gente está se baseando num crescimento olhando para indicadores passados. Então a gente precisa redesenhar toda essa lógica de indicadores, talvez olhando muito mais para o jeito que a gente se mede, para o jeito que a gente pensa, do que qualquer outro mercado, tá? E isso vale para tudo, né, Yuri? Aí eu vou voltar lá no meu exemplo inicial da frequência cardíaca e dos nossos marcadores de corrida que a gente utiliza hoje. Hoje a gente chega na hora de uma consulta médica e o médico diz, não, mas espera aí, a tua frequência cardíaca está elevada. Aí tu tira lá um relatório de 15 anos de corrida e mostra, não, a minha frequência cardíaca é sempre isso. Porque, na verdade, hoje a gente coleta, e essa é uma métrica que a gente aprende a administrar individualmente. Óbvio que eu não estou dizendo que isso é para combater ou para confrontar o médico, mas é uma informação que aquele médico não tinha para lidar, ele lidava com um parâmetro geral. E agora a gente tem hoje a possibilidade de lidar com parâmetros personalizados. Então só fui lá e voltei para aterrissar que a gente precisa lidar hoje com novos parâmetros. Né? Não, tá claro. Eu acho que eu vou até pegar um gancho já então nesse tema, assim, porque a Amy Webb, né, que é uma notória futurista, ela tem o relatório de tendências dela anual, assim como vocês também têm o Data Trends, também o Report, né, que vocês lançam anualmente com algumas perspectivas para esse mercado de dados aí para os próximos anos. E uma das tendências que a Amy Webb trouxe no relatório do ano passado era justamente essa You of Things, que ela defende como que as pessoas, né, são fatos, cada vez mais recursos, gadgets, tecnologias, como você citou agora, que estão tornando o ser humano cada vez mais integrado com dado e essas novas gerações estão vindo mais empoderadas com os dados, né? Então, assim, dentro dessa perspectiva de futuro, trazendo essa coisa do futuro para a nossa conversa, quais são os principais insights do Data Trends de 2022 e também o que vocês estão enxergando como principais perspectivas para os próximos anos dentro da área de dados que os líderes que querem fortalecer a cultura analítica nos seus negócios não podem deixar de prestar atenção? E aí eu estou falando de tecnologias, de novos comportamentos que estão influenciando também as maneiras como as empresas fazem negócios e as pessoas consomem. Eu acho que teria várias... Primeiro que o ponto da Amy Webb é uma referência aí, né, muito bacana, tá? De que realmente não tem mais essa distinção, né, do indivíduo, de tipo de indivíduo para que usam dados ou não usam. Então, acho que a primeira ruptura acontece na própria formação, na nossa carreira, tá? Eu vou trazer uma primeira informação sobre isso, que a gente tem que entender que não pode, que acontece aqui uma ruptura entre tecnologia e informação. Porque a tecnologia como instrumento, como formação técnica, tudo bem, ela vai continuar existindo. Mas a informação não é mais de posse da tecnologia. Ela é uma coisa que está dispersa para todo mundo. E é um pouco do que a Amy traz dentro da própria observação dela, que, peraí, tu continua tendo formações técnicas, formações de humanas. Agora, a informação e os dados, ela não é de propriedade da técnica. Muito pelo contrário. Então a gente vê uma ruptura de que a área de informação descola da área de tecnologia e passa a fazer parte do todo. E claro, quando eu trago aqui a área de informação, eu estou trazendo os dados plugados aqui. Então a gente precisa... E a gente vê a gente vê que tudo isso muda a partir de agora. Então, a própria forma que a gente lida com a informação, o jeito que a gente lida com os dados da nossa cafeteira elétrica quando liga, do nosso ar-condicionado quando liga, do nosso assistente pessoal, que a gente dá uma instrução e ele sabe qual tipo de música que a gente está ouvindo e reconecta com isso. Então, eu acho que a gente tem muitos exemplos dentro disso hoje de as pessoas convivendo com isso. E eu acho que uma coisa que a gente, como sociedade, precisa estar atento, né? E aí
conectando as tendências aqui também, né? É que com essa proliferação de autônomos, tá? A gente também começa a ter os atos, sejam eles morais, imorais ou amorais, sendo espalhados. O que eu estou querendo dizer com isso? Aí começa a surgir algoritmos que são racistas, a gente começa a perceber uma série de falhas em grande escala, né, de organizações que controlam esse sistema e às vezes não dão permissão para organizações, para indivíduos opinarem sobre isso. Então eu acho que a gente começa a entrar numa onda de que se você não participar disso, alguém vai estar controlando esse processo. Então é o momento da gente começar a participar desse processo ou então ser induzido por ele. Tá? Eu até tenho um TEDx que eu participei, tá, que eu falo exatamente disso. Quem que está no controle? Tá? Se é a gente que está no controle disso ou é algum indivíduo que determinou o que deveria acontecer. Isso que a gente está falando, né, Yuri, assim, dessas tendências de sociedade, tudo, ela traz um pouco da questão dessa próprio momento que a gente está vivendo de uma certa diplomacia dos dados, né? Então, assim, quem que é o proprietário disso, o que ele está fazendo para ceder, e quando a gente olha num ambiente de guerra, né, como que a gente está lidando com essa diplomacia da informação, quando você tem boicote de internet, boicote de uso de dados, é o mesmo que a gente está vendo na sociedade, dentro das organizações. Por muito tempo, os líderes de negócios, os donos de negócio, priorizaram a informação no topo da pirâmide do negócio. E aí, em todo o resto do negócio, só recebia uma ordem e não a informação. O que aconteceu agora é que a informação foi distribuída por todo o negócio. E aí, tu precisa lidar com tomadores de decisão questionando uma liderança. Porque, na verdade, eles têm acesso exatamente às mesmas informações. Então, a gente começa a entrar numa outra onda, onde, na verdade, essa ebulição da área de dados, né, que antes era uma coisa restrita, foi para dentro de todas as áreas de negócio. Hoje, uma curiosidade, a gente enxergava como uma tendência, mas ela cresce muito nesse sentido de negócios, Yuri. As áreas de dados já não estão sendo mais vinculadas à tecnologia, estão acontecendo junto das áreas de negócio. Por exemplo, uma área de marketing tem sua própria área de dados, ou seus profissionais de dados lá dentro, né? Uma área de vendas que tem sua própria área de dados, uma área de logística que tem sua própria área de dados, com profissionais com essas habilidades embutidas ou dentro da própria área do negócio. Sensacional. Então isso é uma coisa que e muda todo o ecossistema da informação, porque na verdade tu começa a ter mais pessoas lidando com aquilo, questionando as tuas fontes de informação para aprimorar isso consigo. Então, é óbvio que o próximo passo disso é que cada vez mais, com machine learning, aprendizado de máquina, essas decisões vão passar a ser mais autônomas dentro da própria área por recursos automáticos e tecnologias que aceleram isso. Então, obviamente que eu trouxe muitos pontos aqui, né, Yuri, porque tem muita coisa que a gente estuda, a gente vai deixar alguns links aí para a galera poder aprofundar aí depois, né, mas eu acho que talvez para mim, tá, um dos pontos que a gente tá mais atento aqui é sobre esse aspecto das decisões autônomas, tá, e eu até reforço isso porque nesse ganho de escala de máquinas que tomam decisões de forma independente, autônomas, né? Em grande velocidade. Obviamente, isso vai gerar grandes oportunidades para empresas que usam melhor esses mecanismos e grandes riscos para a sociedade que está sendo moldada por esses próprios algoritmos. Então, eu acho que é o momento da gente estar olhando para esse processo de transparência do que está embutido nessas decisões autônomas que estão sendo feitas. Tanto pela organização, eu como um vendedor da minha empresa, que estou seguindo um procedimento que está vindo através dos dados, quanto a sociedade que está sendo impactada por isso. Então, eu deixaria a marca aqui da tua pergunta, tá? As decisões autônomas quanto uma coisa que a gente precisa estar muito atento e que está acontecendo em alta velocidade, tá, Yuri? Então, eu deixo aqui esse ponto porque ele é um que me marca bastante e a gente tem estudado bastante aqui no Instituto. Isso você está falando sobre algoritmos? É sobre como que os algoritmos estão sendo desenvolvidos para influenciar a maneira como a gente se comporta, principalmente no ambiente digital e tudo mais.
Perfeito, algoritmos, inteligência artificial, todos os mecanismos tentando, isso mesmo. Certo, tá, entendido. Cara, sensacional, Capra. Eu vou encaminhar então aqui pro bloco final, né? Porque acho que já deu para tirar muitos insights super valiosos aqui durante essa conversa. O nosso bloco, a gente tem um bloco aqui que é o bloco de olho nos sinais. Uma das técnicas em estudos de futuro é o reconhecimento dos sinais de mudança. E isso pode ser feito, por exemplo, a partir da análise de temas em destaque, olhando para eles e entendendo o que está por trás, né? Qual o contexto por trás desses temas e também os possíveis desdobramentos que eles podem ter no mercado ou na sociedade de um modo geral. Então eu separei 3 manchetes e eu queria a sua opinião, se elas configuram um sinal de mudança importante para o mercado brasileiro e por quê. Beleza? Vamos lá. A primeira manchete é uma da Exame que diz: já estamos na próxima pandemia, a de informação. Concordo muito. A gente, vou usar de novo aqui, tem uma palestra minha dentro do YouTube que fala sobre infoxication, que é uma intoxicação por consumo excessivo de informação, e eu trato exatamente esse tema, tá? Essa pandemia de informação, tá? Ela está afetando a gente no nosso processo decisório. A gente está sendo seriamente afetado e está tomando decisões ruins por excesso de informação. Então, eu concordo totalmente com esse sinal e muito mais que isso, tá? Eu acho que se a gente não aprender a lidar com este recurso, tá? Eu acho que a gente vai ser moldado por aqueles que aprenderam antes. E quais são as habilidades para sobreviver em um futuro inundado por dados? Eu acho que as habilidades principais, ou talvez a principal habilidade, ela esteja vinculada à nossa forma de olhar para isso. Eu vou chamar isso de pensamento analítico. O pensamento analítico, tá? Ele é uma fusão do pensamento computacional, e aqui sim, estou falando de recursos, técnicas, conhecer tecnologia, mas principalmente, Yuri, do pensamento crítico. Porque, na verdade, a nossa habilidade de fazer perguntas, e aí sim usar o pensamento computacional como um recurso para responder, é o que habilita esse pensamento analítico. Então, todos nós temos a possibilidade de desenvolver esse pensamento mais crítico para reutilizar os recursos técnicos e tecnológicos de uma forma melhor. Tá. Então, eu acho que a principal habilidade ela ainda é uma mudança de mindset. O sinal aqui ele deveria estar mais ligado a essa mudança de mindset do que propriamente ao aprendizado de uma técnica. A técnica é um recurso útil e necessário, mas ela deve vir baseado em uma reflexão e um pensamento crítico que a gente tem sobre algo. Então, eu acho que o ponto de partida ainda é o pensamento crítico e aí o pensamento analítico como um todo disso, tá? Segunda manchete: cientista de dados brasileiro escolhe com quem quer trabalhar. Matéria da Convergência Digital. Fato também, concordo total com esse sinal, porque é um recurso que inflacionou no mercado, está muito caro contratar esse tipo de recurso. Tem um ponto aqui de atenção, porque está se chamando cientista de dados todos que trabalham com dados. Estou generalizando aqui na nossa conversa para deixar mais claro, mas de uma forma geral, está se generalizando esse termo. O cientista de dados, na verdade, ele deveria ser um recurso que trabalha com modelagens mais avançadas, faz desenvolvimento com ciência mais profunda para poder chegar a resultados. O analista de dados, né, ele é um recurso que é mais útil dentro da organização, muitas vezes, do que um cientista de dados. E eu estou trazendo isso porque muitas organizações estão descobrindo que contratar um cientista com PhD em não sei o quê, que faz uma habilidade de desenvolver modelos matemáticos avançados, o cara senta lá na organização e começa a fazer análise de dados. É óbvio que ele fica frustrado e a organização fica frustrada com o resultado dele. Porque, na verdade, o que ele tem para fazer, a possibilidade dele, é que é um modelo matemático muito mais avançado que aquilo. Então, eu estou trazendo isso porque muitas organizações estão frustradas pagando altos salários para recursos com um nível avançado para fazer análise simples. E aí não vai valer a pena mesmo. Tá? Então, eu acho que sim, tá? Ele é um recurso escasso, mas a gente tem que diferenciar o que é o analista de dados do que é o cientista de dados. Tá? E sim, tá? É um mercado potencial. Eu recomendo muito, tá? Para quem está entrando na área, quer descobrir ou tá informação, vai buscar, porque essa área está em crescimento e vai estar em crescimento por muitos anos pela frente, tá? É uma área em desenvolvimento, então eu super recomendo, mas, e sim, tá cada vez mais escasso. A gente está perdendo muito desses profissionais especialistas para mercado estrangeiro, tá? Isso é uma verdade absoluta aí, tá, Yuri? Sim.
Perfeito. A terceira manchete é 74% dos executivos de marketing são responsáveis pela adoção do uso de dados em suas empresas. Até se conecta com algo que você falou também, né? Que as empresas, as áreas de marketing já estão com suas próprias equipes de análise de dados. Até surgiu um novo conceito de Martechs, né? Que envolve marketing e tecnologia. E aí, bom, seguindo aqui a notícia, né? Pesquisa da Capgemini mostra que a pandemia levou à digitalização de CMOs, mas falta maior treino no uso de tecnologias. A gente não consegue escapar ainda, né? Por mais que a gente esteja encaminhando para um nível de automação onde os dados fiquem cada vez mais disponíveis e de fácil acesso, a gente ainda precisa de muita tecnologia por trás, né? Então, sua visão sobre esse conceito todo. Eu acho que esse sinal é legal porque ele mostra o que vai acontecer com todos os setores. Porque, e vou justificar isso, tá? A gente está vendo isso acontecendo com o marketing agora, porque o marketing digital, o marketing de uma forma geral, foi o primeiro afetado pelo uso de dados em escala. Vendas, logística, recursos humanos, indústria 4.0, todos vão vir na sequência, estão vindo, saúde, né? Então, a gente está falando sobre isso no marketing especificamente, mas a gente vai falar sobre isso em todos os setores da economia. O que o marketing está passando agora vai acontecer com os outros quando chegar no mesmo nível de evolução. E aí eu estou falando de evolução porque eles lidam com muitos dados, com muita informação, precisam fazer muitas análises, criaram seus próprios departamentos e técnicas dentro da própria área de marketing, porque eles avançaram muito rápido. E muito antes, né? Nem vou colocar a velocidade aqui porque teria que considerar outros parâmetros, mas avançaram antes. Então eu acho, Yuri, que o que a gente está falando aqui, tá, é de um sinal para alertar qualquer profissional de qualquer área de negócio, principalmente. Esse dado que tu trouxe agora vai ocorrer em diferentes escalas, em diferentes momentos para todos. Então, independente do setor, se preparem, porque isso vem para todo mundo. Perfeito, Capra. Agora sim, chegando aqui no nosso final da conversa, para o momento Dica de Ouro, que é onde eu te peço suas considerações finais, sem antes, claro, agradecer muito aí pela disponibilidade de bater esse papo com a gente e também uma dica de conteúdo. E aí aqui pode começar com o seu livro Rastreável, que inclusive já é o próximo na minha lista. Legal, Yuri. Eu escrevi um livro no ano passado, né? Na verdade escrevi durante a pandemia, ele saiu no ano passado e obviamente a pandemia afetou todo mundo. Eu usei ela como pano de fundo para mostrar o papel do pensamento analítico aplicado. Tá? Então, ele não é um livro de técnica, ele é um livro que fala como o pensamento analítico pode ser aplicado sobre qualquer coisa, uma pandemia ou qualquer outra situação. Então, eu trago várias referências dentro do livro ali, de como esse pensamento analítico, e lá eu explico exatamente isso que eu trouxe na nossa conversa, do cruzamento do pensamento crítico com o pensamento computacional, e como isso muda a sociedade, que cria uma sociedade mais analítica daqui para frente. Então, acho que é uma dica bacana aí, tá? E assim, eu acho que a gente está vivendo essa transformação muito rápida, né? Então, o papel da cultura analítica, o papel dessa transformação que está acontecendo, eu gostaria de ver mais pessoas mergulhando e aproveitando essas oportunidades que estão disponíveis. Organizações, profissionais de todas as áreas. E aqui não eu vou ter que virar um profissional técnico. Não, tu vai ser um profissional de negócios que usa muito bem dados. Então, muitos desses estudos, abordagens que eu trouxe aqui para a nossa conversa, tá? Fica fácil de achar no meu site, tá? Pode ir lá, ricardocapra.com, com 2 P's, Capra, né? E tem lá o blog, o conteúdo do livro, alguns vídeos complementares que podem ajudar. Então, acho que é um caminho bacana para se navegar e talvez descobrir muito disso dos estudos. Eu deixo aqui para complementar também, porque a gente foi citando muitas informações, estudos no caminho, né, Yuri? E eu acho que o próprio Instituto, a gente tem lá no capra.institute/estudos, tá? Eu sei que vai ficar aqui na colinha, né? Mas muitos estudos sobre inteligência artificial, tomada de decisão data-driven, de maturidade analítica nas organizações, que eu acho que super complementam essa conversa, porque, óbvio, tem tanta coisa nessa conversa aqui que pode ser complementar. Então, o meu desejo e o meu recado final, com um agradecimento aqui, que legal que a gente está fazendo essa conversa
para amplificar essa questão do pensamento analítico e da cultura analítica para diferentes tipos de organizações, para diferentes tipos de pessoas que têm acesso a esse tipo de conteúdo. Então, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Obrigado, Capra. Exatamente, mais uma vez, né? Você já participou de outros eventos aí da Casa Firjan e lembrando que vai participar de mais outros, então vou botar todos os links no descritivo aqui do episódio. E obrigado a você que está ouvindo a gente até aqui também. Para comentários, críticas ou sugestões de tema ou pessoas que você gostaria de ouvir, manda um e-mail para casafirjan@firjan.com.br com o assunto podcast ou dá um alô para a gente no Instagram, o @casafirjan. A gente vai gostar muito de ouvir o que você tem para dizer. E por fim, não deixem de seguir ou favoritar esse programa no seu agregador de podcast preferido. Dá 5 estrelas no Spotify, se você estiver ouvindo pelo Spotify, isso ajuda muito a difundir o nosso conteúdo ainda mais. E compartilha também com seus amigos e amigas que possam se interessar pelo tema. Valeu, obrigado, até o próximo episódio.